Hoje vamos estar eu e vocês, vocês e eu. Eu, vocês e eu. Então, estou muito bem acompanhada de todos vocês. Vamos começar o Evangelho, que a nossa aula é mais curta, a aula desse horário. Na semana passada, nós passamos do horário por uma questão de ordem. Nós vamos precisar acabar às 18 horas, porque tem a palestra após, e nós vamos precisar ter muito cuidado com esse horário, porque senão a gente... Pois é, até quem chegar mais cedo, se chegar a 10 para as 6, não tem problema, a gente está dentro do nosso horário. Mas o que acontece, pessoal, quando a gente passa do horário, até aproveitando para falar um pouco disso, na hora que a gente se levanta, se já for 6h10, 6h15, o que a gente faz? Nós, que acabamos sempre nossa aula com uma meditação, imediatamente desarmonizamos o ambiente. Nos desarmonizamos e desarmonizamos também o ambiente para aqueles que estão chegando. Então, a gente vai precisar, e a gente vai cuidar bem disso, eu e a Denise, dessa disciplina do horário. A gente precisa efetivamente acabar às 18 horas de maneira que a gente possa dar a nossa contribuição para permanecer com a nossa harmonia interna, que é como a gente termina os nossos encontros toda semana, e também podermos dar nossa colaboração para a harmonia do ambiente para quem chega. Então, nós vamos precisar muito cuidar dessa questão do horário. Uma outra questão que a gente gostaria de abordar e pedir mesmo a colaboração de vocês é o seguinte: quando acabar o nosso curso, se nós formos sair do salão, precisamos levar as bolsas. Em qualquer lugar onde a gente esteja sentada, na cadeira do assistente, na cadeira do médium, vamos precisar levar as bolsas. Porque se a gente quiser garantir o lugar, nós não vamos poder descer. Se a gente entender que precisa descer por qualquer motivo, antes da palestra, vamos levar a bolsa junto. Combinado? De maneira que a gente não cause nenhum tipo de constrangimento para quem está chegando. O fato de nós estarmos aqui fazendo os cursos é para estarmos nos cursos. A partir do momento em que a gente decide sair do salão para retornar depois para a palestra, nós vamos precisar levar as bolsas, porque não podemos ficar guardando nossos lugares. Combinado, pessoal? Então, tá bom. Nosso capítulo do Evangelho é o 23, Estranha Moral. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer e próximo lhes estar o termo. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Com os nossos corações serenos, alegres, prontos para mais uma etapa do nosso estudo, dirigimos os nossos pensamentos e as nossas melhores vibrações a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso amigo maior, a Joana de Ângeles, mentora de nossa casa, inspiradora das nossas instruções, das nossas tarefas, para que possamos juntos
e com a espiritualidade amiga que nos antecede no ambiente de nossa casa abençoada, trabalharmos um pouco mais as questões que têm a ver com a nossa própria cura. Que possamos estar mais maleáveis, com os nossos corações abrandados, para entendermos tudo aquilo que viemos buscar. Para, sobretudo, nos compreendermos, nos aceitarmos, nos amarmos, para que este amor que devotaremos a nós mesmos, podermos compartilhar com todo o próximo, com todo semelhante, onde quer que ele esteja. Graças a Deus. Então, pessoal, estamos mudando de bloco. Estamos começando o bloco 3. Vamos falar de um tema bem legal, que tem uma interferência enorme nas nossas vidas. Vamos falar de pensamento. Então, a nossa aula de hoje vai falar da força do pensamento, e o nosso bloco 3 é a cura pelo pensamento. É um tema bem instigante, um tema que vale a pena as nossas reflexões. Vamos conversar durante alguns encontros sobre essa questão do pensamento. Usamos basicamente 3 livros, só que se a gente quiser ter como referência para o nosso encontro de hoje. Cura e Autocura, do Andrei Moreira, A Alma da Disciplina, que é uma psicografia do espírito Joseph Gleber, e usamos 2 capítulos do livro Vida, Desafios e Soluções, da Joana de Ângeles. Que alguém quiser ter um aprofundamento em relação ao que nós vamos estudar, nós retiramos os nossos estudos e as nossas pesquisas desses livros. Posso ir em frente? A força da mente nos processos de adoecimento e cura. Está começando a ficar legal. A gente está falando de autocura, essa é a nossa proposta do curso. Então, agora nós vamos entrar num capítulo, num bloco que tem um impacto poderoso em tudo o que a gente vive. A mente é a base de tudo no universo. Há um pensamento que se expressa assim: o universo é a materialização da mente divina. Considerando-se que a mente humana representa Deus dentro do universo orgânico, pode-se estabelecer um paralelo e dizer algo semelhante sobre esse macrocosmo. Isto é, o corpo é a materialização da mente humana, ao passo que o cérebro é o órgão através do qual ela se manifesta e transmite ao corpo o resultado daquilo que está registrado nos bancos da memória espiritual. Quântica, e esse universo quase desconhecido que a mente humana rege. Desde aproximadamente 400 a.C., Hipócrates já mencionava a influência da mente sobre o corpo. Então, o que essas palavras estão dizendo? Que existe, como a gente já sabe, alguma coisa que antecede o corpo. Então, a mente, se a gente pode dizer que ela está lá no espírito, essa essência divina, usa um instrumento que é o cérebro. Tudo o que existe tem a ver com a mente de Deus, com a mente divina, e tudo o que tem relação com a nossa própria vida tem a ver com a nossa própria mente. Então, nós começamos a ver, a estudar, a trabalhar e a entender o quê? Coisas que a gente já vem repetindo, da nossa responsabilidade em relação ao nosso próprio processo de enfermidade e cura. Porque tudo o que produzimos tem a ver com o que a nossa mente
produz. Difícil, às vezes, pensar desta forma, quando a gente, durante tanto tempo, entendeu que todo o processo de adoecimento vem de fora. Durante todo esse tempo, nós fortalecemos crenças de que o adoecimento é produto do que está fora. E agora nós começamos a entender, a amadurecer a reflexão de que o que está fora é produto do que está dentro. Então, tudo o que nós vivemos é produto do que tem a nossa própria mente. André Luiz, na sua série No Mundo Espiritual, já nos falava de uma coisa chamada forma-pensamento. Alguns que já tiveram oportunidade de ler a série de André Luiz sabem do que a gente está falando. O que é a forma de pensamento? É que o que a gente pensa cria forma, se manifesta de alguma maneira. Então, é começarmos a pensar que somos o quê? Co-criadores. Se existe um Criador, uma inteligência suprema, não é isso? E causa primária de todas as coisas, como é a resposta que os Espíritos dão a Allan Kardec na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta: o que é Deus? Não, nem quem é Deus. Na pergunta nem tem o quem e nem tem um artigo o que se eu falo o que, eu estou coisificando. Então, ele pergunta: que é Deus? Então, os Espíritos dizem: inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Quando nós fomos caminhando e entendendo melhor esses processos, então agora a gente está aprendendo o quê? Que somos co-criadores da nossa própria existência. Que junto com Deus fazemos e criamos aquilo que vivemos em todas as nossas existências. Gente, isso pode ser duro, mas é bonito pra caramba, sabia? Porque a gente começa a aprender que está nas nossas mãos fazer as transformações que são necessárias. E aí a gente vai ver que força pode ter essa história do pensamento. A mente age por um processo quântico. Tem algum especialista em física quântica aí? Quem conhece bem de física quântica? Ninguém, nem eu. E o cérebro, a única coisa que a gente sabe que é bem legal e que eu gosto demais e isso é bem legal, pessoal, quando a gente fala de física quântica, a gente não precisa entrar nas especificidades que os especialistas entram, mas a gente começa a entender muita coisa que o Espiritismo já falava, inclusive André Luiz. Porque André Luiz falou muito na sua série No Mundo Espiritual de frequência vibratória. Em todos os livros psicografados pelo Chico Xavier da série de André Luiz, ele aborda a questão da frequência vibratória, das vibrações que são emanadas por todos nós. E aí a física quântica veio falar disso, sim. Veio falar do que é a frequência vibratória, veio falar das partículas. Então, a gente assistiu a uma palestra, até no congresso do ano passado, de um físico quântico que veio fazer uma palestra, que ele explicou brilhantemente essa história. Olha só, falando também de pensamento, toda vez que eu emito um pensamento, eu emito junto uma frequência vibratória. Então, toda vez que eu emito um pensamento na direção de alguém, a frequência vibratória alcança o outro, mas a partícula fica comigo. E o que quer dizer isso? Que a qualidade do pensamento que eu emito na direção do outro atinge tanto o outro quanto a mim mesmo. Então, se eu tiver
uma boa qualidade de pensamento, a vibração chega no outro. E a partícula boa também fica comigo. Olha que coisa legal. Agora, se for o contrário, também acontece do mesmo jeito. Vai para o outro e também fica comigo. E aí isso já não é mais um devaneio, é explicação científica. E aí a ciência rapidamente foi evoluindo para poder ratificar tudo o que o André Luiz dizia e começou a dizer pelas mãos do Chico Xavier na metade do século passado. Como as coisas são rápidas hoje, e é por isso que a gente tem que ficar mesmo atento, porque se levou muitos anos para chegar aonde nós chegamos, que for, com todas as descobertas que aconteceram do século XIX para cá. O mundo evoluiu do século XIX para cá, o que não aconteceu em todos os outros anteriores. Já viram a rapidez? Já viram que tipo de responsabilidade está nas nossas mãos? Porque tudo é assim, ó. Quando eu penso que nada vai acontecer, que é impossível, já aconteceu. E aí, quando eu começo a pensar e refletir lá atrás, e eu posso falar com muita propriedade, eu sempre repito isso, eu sou jovem há muito tempo. Então, na época que eu fiquei jovem lá atrás, eu continuo jovem até hoje, né? Mas lá atrás, quando eu fiquei jovem, adolescente, eu não podia imaginar na existência de um computador desse tamanho. Se a gente dissesse, no final dos anos 70, no início dos anos 80, que a gente hoje teria um aparelhinho, que ele é um computador, que ele faz tudo o que a gente precisa, inclusive a gente fala com quem está lá do outro lado do mundo, olhando para o rostinho, a gente ia dizer o quê? Está maluco, ficção. É, coitada. Ficção científica. Então, as coisas que a gente ouve falar e diz assim, mas será? Mas será? Não demora muito tempo e a gente vai dar conta que sim. As coisas vão acontecer. Os mais jovens nem sabem, não pode imaginar o que é isso. Quem já nasce com o celular na mão não sabe como é. Mas quem estava lá, isso tem muito pouco tempo, pessoal. Isso tem 50 anos. Ou menos. É muito pouco tempo. O que significa dizer que daqui a pouco, daqui a mais de 30 anos, nós não podemos avaliar o que a ciência já terá descoberto e colocado em nossas mãos. Então, tudo que a gente... Por que eu estou falando desses assuntos? Porque a gente está falando do poder e vai falar do poder do pensamento, que num primeiro momento vai falar, a gente pode pensar, mas isso é ficção. Não, isso não é assim. Isso, o pessoal, esse povo, essa galera delira. E a gente vai ver em muito pouco tempo que não. A neurociência já está descobrindo isso. Os grandes pesquisadores de neurociência já estão descobrindo coisas muito significativas em relação a essa questão do pensamento e da mente humana. E nós temos o privilégio de já poder conversar, esclarecer por conta dessa doutrina que nos ampara já há algum tempo. Então, a mente age por um processo quântico e o cérebro atua como médium dela, como porta-voz desses registros imponderáveis, mas reais. Se a gente falar desses registros que existem dentro do nosso espírito e que a gente, pelo véu do esquecimento, não dá conta, mas que em algum momento a gente aciona, está lá, é imponderável. Mas eles existem, eles fazem parte de nós. Todo esse processo determina o céu e o inferno de cada um. Mais uma vez, nós vamos falar o quê? Das escolhas que fazemos para as nossas próprias vidas. Nós determinamos se queremos viver no céu ou no inferno. Porque o céu e o inferno está onde? É aquele reino de Deus que é construído onde? Não é construído fora, é construído dentro. A gente nem tem linguagem apropriada para poder falar e descrever que reino de Deus é esse.
Porque, na verdade, isso não é falado, isto é vivido, experimentado. Então, essa experiência do reino de Deus tem a ver com o quê? Com a relação que a gente estabelece com Ele. É uma relação espiritual. Não tem a ver com a nossa relação física. Então, a gente já sabe que eu quero viver no céu, o que eu estou construindo dentro de mim? O que eu estou alimentando? A quem eu estou dando de comer? Ao céu ou ao inferno? Que se estabelece. Tomara! Tomara! Minha amiga falou assim, a quem que eu estou alimentando? Ela falou, o céu. Puxa! Tomara! Porque em muitas circunstâncias da nossa vida a gente alimenta o inferno. Interno mesmo. Aquela coisa que começa a massacrar e machucar e a gente não quer saber como é que se liberta. Então, muitas vezes a gente dá alimento para este inferno interior. Mas hoje nós sabemos, podemos mudar a qualidade do alimento para mudar, transformar o inferno neste céu. A forma de interagir em sociedade, de se relacionar com os outros, de sentar, de levantar, lidar com as coisas à volta, até mesmo itens de vestuário, como roupas, calçados e o que mais está ao redor, enfim, o mundo ecológico e pessoal, tudo influencia a mente poderosamente. Isso ocorre porque tudo é energia. Tudo vibra e vive, e cada objeto, ainda que seja coisa, é dotado de vida e responde à maneira como é tratado por seus irmãos. Então, é um mundo em que a gente está em permanente interdependência, em permanente interrelação. Então, tudo o que existe e que está ao nosso redor tem alguma forma de relação conosco. A gente influencia e é influenciado todo o tempo, porque nós estamos em relação com o todo, com tudo e com todos. Da mesma forma, o modo como meus irmãos tratam os objetos ao redor reflete suas emoções e sua identidade energética. Fato é que as energias secretadas pela mente influenciam os fluidos do corpo e, por conseguinte, do ambiente em torno, conferindo-lhes propriedades salutares ou enfermiças, de acordo com a qualidade de emoções e pensamentos, reações e atitudes de meus irmãos. O jeito como o homem lida com as emoções afeta poderosamente a sua mente. Então, se somos afetados por tudo e afetamos a todos, por quê? Porque estamos imersos nos fluidos. No Livro dos Espíritos, nós aprendemos que existe o fluido cósmico universal. Cada mundo tem o seu próprio fluido, que já é uma transformação do fluido cósmico universal. Se estamos imersos em fluidos, tudo o que emitimos caminha nesse fluxo. Vamos pensar numa tubulação, uma tubulação onde circula o nosso gás de cozinha, por exemplo. Se a gente pensar que este gás da cozinha é um fluido, ele tem o quê? Uma tubulação que lhe dá uma direção, de maneira que ele possa alcançar o seu objetivo lá na ponta. A mesma coisa acontece com o nosso pensamento, que emite o quê? Ondas vibratórias e que estão neste fluido. E esse fluido está o quê? Envolvendo a todos nós. Então, dependendo da qualidade do meu pensamento e das minhas emoções e sentimentos, eu transformo a qualidade desse fluido.
eu faço com que ele seja pior ou que ele seja melhor. Está difícil isso? Não é fácil a beça de entender. Difícil a gente fazer a transformação e poder e fazer com que esse fluido ande a nosso favor. Mas esse é o nosso trabalho, para isso é que a gente está aqui. Para a gente aprender, para a gente se olhar, para a gente saber... Pois não, pode falar. Gente, será que a semana passada também não passei? A amiga lembrou? Passou? Deixa eu ver se a pasta está aqui. Porque acabo esquecendo. Tá, pessoal. Está aqui. E eu esqueço, ainda bem, obrigada. Nada, obrigada. E me lembrou, porque eu esqueci direto dessa coisa, dessa história da frequência. Oi. Não, peraí, deixa eu levar aqui. É uma dúvida, uma coisa que eu fico pensando muito, porque a gente fala que tudo é a força do nosso pensamento. E as doenças? Né? Mas a gente pode explicar só por isso, só por esse fato? Ou tem alguma coisa genética? Ou... Olha só, pessoal. A maioria das nossas enfermidades são decorrentes da qualidade daquilo que a gente produz nessa existência. A maioria. Outras tantas, a gente pode dizer que a gente trouxe por uma deformidade adquirida e posta no nosso perispírito, que é decorrência das desarmonias provocadas em outras existências. Mas nós temos muitas enfermidades que são decorrentes dos nossos pensamentos, emoções e atitudes desta existência. É até importante a gente falar, daqui a pouco que a gente fala disso, porque a gente vê muitas, a gente está num curso de autocura, e muitas pessoas do curso de autocura vêm por uma orientação lá do tratamento, não é verdade? Então, por que é que lá no tratamento espiritual ou no atendimento fraterno, muitas vezes a gente recebe a orientação para participar do curso de autocura? Tem alguns motivos. Primeiro, é para a gente começar exatamente a se responsabilizar pelo nosso processo de cura. Porque se a gente vem para o tratamento acreditando que o milagre é feito pelo tratamento apenas, nós estamos nos enganando. O tratamento espiritual, ele é um instrumento para nos ajudar nesta cura. Porque se a gente não cura o que tem dentro, a gente pode curar uma determinada enfermidade agora e vai enfermar de novo amanhã. Pode dar o exemplo. A gente estuda muito sobre o câncer, né? Isso. Então, assim, uma pessoa que é muito chegada a mim, né? Que eu conheço há mais de 20 anos, e que, para mim, era assim, uma pessoa perfeita, né? No modo de agir, no modo de ser com as pessoas, no modo de ajudar o próximo. Uma mãe maravilhosa, uma esposa maravilhosa, pegou um câncer de mama forte agora. Eu fico perguntando, eu não consigo entender esse câncer dela. Aí, por isso que eu te pergunto isso. Olha só, pessoal, todo mundo ouviu? Tem alguns aspectos que a gente pode entender uma situação como essa. Primeiro, a gente não conhece essa pessoa por dentro. Ela pode passar para você toda essa percepção, e ela realmente mas ser uma criatura cheia de mágoas e ressentimentos que ela não consegue mostrar para ninguém. Mágoas, ressentimentos, ódio, a coisa que a gente está vinculada a não perdoar, a sentimentos de vingança, a gente
muitas vezes não é perceptível para quem vive no entorno de nós. E isso acontece, e a gente, só para concluir, e a gente somatiza. E tem um amigo lá querendo falar já há um tempo, não deixei ainda. Outra coisa é que, mesmo as pessoas que já podem ter conquistado alguma maturidade psicológica, e que a gente tem essa percepção, não estão livres de histórias do passado. Mesmo essas pessoas que a gente olha, e muitas vezes a gente diz assim, poxa, fulano, não é possível, não merecia isso, não é possível que isso esteja acontecendo. Pessoal, esta nossa interpretação é um olhar de agora. E nós que já temos esta convicção, que já entendemos a lei da reencarnação, que a gente vai e volta, nós temos histórias que precisam ser concluídas, embora já tenha feito outras conquistas. Mas existem, lá do passado, situações que eu ainda preciso, de alguma forma, depurar. Tem um amigo aqui querendo... Não precisa, sim, porque o pessoal da internet tem que ouvir. Você falou em termos de... espiritualmente você vem com uma doença e você adquire. Agora, me explica espiritualmente as doenças geneticamente adquiridas. Tá? Como é que isso é explicado? Eu sou médico, sei que tem doenças que são genéticas mesmo, sabe? O pai passa para o filho passa... Como é que é isso explicado do ponto de vista espiritual? O Espiritismo nos explica que... Vou andando assim, se eu cair, vocês me seguram. O Espiritismo nos explica que quando nós vemos histórias repetidas e que são explicadas geneticamente, como, por exemplo, uma questão coronária que, por exemplo, não sei se eu estou entendendo bem o que você está me falando, mas uma questão coronária que a gente vê que tem do avô, tem do filho, tem irmãos, e isso está ligado a uma história familiar. Foi isso que você disse? Nanismo, ok. Então, vamos pensar o seguinte. O Espiritismo nos diz que quando nós temos histórias de adoecimento tipicamente familiar, são espíritos comprometidos com as mesmas situações do passado. Lembra quando a gente fala da complexidade da reencarnação? E não só da complexidade na hora que junta uma semente feminina com a masculina, da complexidade do planejamento reencarnatório. Então, de maneira geral, quando a gente vê famílias comprometidas, como ele deu um exemplo também do nanismo, comprometidas com a mesma situação de enfermidade, o Espiritismo nos diz que são espíritos comprometidos com o mesmo tipo de situação do passado. E aí, o planejamento reencarnatório, ele consegue, de alguma forma, em algum momento, colocar esses espíritos reunidos para poder viver essa história de reharmonização do perispírito. Ok? Por que a gente fala assim, a gente balança a cabeça? Eu entendo, porque essa complexidade que vem lá do mundo espiritual é realmente desafiadora. Porque a gente olha e entende a nossa vida e as circunstâncias da nossa vida com o olhar do nosso entendimento da matéria, não é isso? Daquilo que a ciência, de alguma forma, consegue nos explicar. Então, a gente diz, mas por que isso acontece? São histórias que a gente desconhece de um passado em que todos estão comprometidos. E, por isso, precisam viver juntos aquela experiência. Só que, pela fila, pela ordem. Ai, meu pai, siga aqui, eu estou no segundo slide. Terceiro. Mas, assim, a gente precisa esclarecer as dúvidas, porque são temas...
são temas que a gente precisa, assim, não, mas e agora? Como é que sai? Vou ser mais objetiva possível, né? Eu sou diabética desde 16 anos e eu fiquei anos perguntando por que eu tinha aquilo, né? E aí, outro dia, tem 2 semanas atrás, e me veio um insight, até de tudo que eu assisto por aqui, os cursos e tal, e aí eu vi por que eu desenvolvi a doença. Eu me lembro que, desde pequena, eu tinha, sabe, essa coisa de carência de pai e mãe, apesar de eles sempre terem me dado toda a atenção e tal. E eu me lembro que, com 16 anos, eu vivi alguns conflitos, né? E, ao mesmo tempo, eu queria que meus pais fossem médios videntes para saber o que estava acontecendo comigo, e eu não falava nada. Então, lá no fundo, eu pensava, eu preciso ficar doente para que eles olhem para mim, né? E, através daí, tudo quanto é coisa... Aí eu comecei a desenvolver, tive diabetes, e depois de muitos anos eu comecei a pegar herpes, né, que é totalmente emocional. Quer dizer, aí eu vim refletir que eu queria que me vissem, que eu estava com problemas, mas eu não tinha coragem de falar. Então, foi um meio que eu tive para chamar atenção para mim, entendeu? Para que olhassem que eu não estava bem, entendeu? Eu acho que também é uma coisa que a gente tem que pensar se é também por aí, entendeu? Apesar de eu saber que também deve ter algumas coisas de vidas passadas. Nada está tão separado quanto didaticamente a gente tenta explicar. Agora, esse relato que você está fazendo, Cris, tem a ver exatamente com o que a gente está falando, que tem coisas que a gente cria nessa existência. Nem tudo o que a gente vive, a gente pode atribuir, isso é porque eu fiz, aconteci nas vidas passadas. Negativo. Negativo. A maioria das enfermidades que nós temos na existência são criadas por nós agora. E dependendo de como a gente vai vivendo a nossa própria vida, dependendo de como as coisas vão acontecendo, mesmo que eu tenha trazido de vidas passadas situações de enfermidades para viver, dependendo do que eu já consegui aprender nessa, eu consigo melhorar e transformar. Oi. Não pode falar sem microfone. Penso no caso das famílias de homens hemofílicos que, quando chegou a AIDS e que não existiu o tratamento, foram dizimados, né? E penso no Betinho, que fazia aquele trabalho maravilhoso, social, né? E o Enfio e a mãe que perdeu os 3 filhos, né? E que não tiveram culpa, porque precisavam de transfusão de sangue, e esses sangues vinham contaminados. Isso sempre, na atual, me vem à cabeça. Por quê, né? Essas pessoas, né? Porque eu tenho uma pessoa da minha família que precisou de uma transfusão e, por isso, desencarnou, né? Como não se falava ainda, e penso em todos esses hemofílicos que partiram por conta dessa doença aí. Pessoal, será que esta nossa interpretação, mais uma vez, não tem a ver com o nosso olhar da vida que começa no berço e termina no túmulo? A gente já não aprendeu que ninguém está no lugar que não é para estar. A gente já não aprendeu que não existe bala perdida, mas bala achada. Pois é, a gente está aprendendo. Por que a gente diz isso? Que a gente aprende nos livros. Mas nós só sabemos que aprendemos quando somos desafiados pelos acontecimentos da vida. Não é verdade? Porque os livros estão aí dizendo, a gente conversa, legal, entendi, beleza, entendi tudinho. Daqui a pouco a gente fala da força do pensamento, aprofundar isso. Tá, agora eu entendi. Eu falei assim, puxa, mas eu tenho uma enxaqueca que não me curo. Porque existem processos complexos, intrincados, que a gente vive, mesmo sabendo de muita coisa que hoje a gente já sabe, mas nós estamos no caminho de mudar. Então, as pessoas, aqueles hemofílicos que desencarnaram nessa condição, têm um motivo para isso. Porque, senão, por que aquelas pessoas todas foram dizimadas pelo gás lá na Síria essa semana? Qual é a diferença?
Qual é? Não é verdade? A gente não consegue, às vezes, se a gente olhar com entendimento da vida que começa no berço e termina no túmulo, nós não vamos entender. A gente não vai conceber um Deus que é justo e misericordioso. Sim. A menina que morreu com 13 anos agora, levou 4 tiros. O espírito dela escolheu esse final dessa forma? Pessoal, será? Vamos lá, com calma. Será que se ela não tivesse junto da família dela que viver essa experiência, ela estaria naquela quadra? Não estaria. Não. Olha só, pessoal, existem coisas que fazem parte do nosso planejamento reencarnatório e a gente precisa. Essa é a base de toda a compreensão da nossa doutrina. É podermos entender que estamos aqui e agora e com as pessoas com quem vivemos, porque tem uma razão de ser. Não existe casualidade. Joana diz que existem acasos providenciais. O que são os acasos providenciais? É a providência divina agindo no momento certo, com as pessoas certas, para que possamos viver as experiências necessárias ao despertamento. Simples assim. Ih, meu Deus. De novo, a ação do pensamento na saúde e na doença. Segundo Emmanuel, assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios. No campo ali, né? Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Então, o que está sendo dito? Nem sempre pensamentos que a gente vai alimentando e trabalhando manifestam uma situação imediatamente. Podem trazer uma consequência, uma manifestação mais adiante. Porque tudo que a gente... Por exemplo, hoje, a nossa amiga já pôde entender por que ela ficou doente. Olha, pessoal, a gente tem uma capacidade de deslocar as coisas, que a gente faz isso, a gente fabrica uma doença só para se sentir amado. Só aí talvez não seja a melhor palavra, porque não é um processo consciente. É um processo inconsciente. E, às vezes, a gente adoece para que o mundo à nossa volta se vire para nós. E a gente consegue obter a atenção que, em outra circunstância, não obteria. A nossa mente é capaz de fazer isso com absoluta tranquilidade. Vai sofrer por causa da enfermidade, mas vai achar o máximo, porque está todo mundo ali para olhar para a gente. Veja como a gente pode ter distorções da compreensão, porque, no final das contas, amigos, tudo o que a gente quer é ser amado. No final das contas, tudo é por causa do amor. O amor que a gente acha ou entende que não recebeu, porque tudo tem a ver com o nosso próprio entendimento e com a nossa própria compreensão. Não é verdade? Então, nós criamos todas as coisas. Tudo o que existe é criado pela nossa própria mente.
se vocês começarem a prestar mais atenção nisso, se vocês... Nós vamos ter as perguntas do diário lá daqui a pouco, se der tempo. Senão a gente vai fazer pergunta do diário semana que vem. Nós vamos começar a pensar o seguinte: por que determinado fato ocorreu na minha vida? Bom, eu posso avaliar como bom ou não, é uma avaliação minha. Mas por que determinado fato ocorreu? Quais foram os antecedentes desse fato? O que foi acontecendo ao longo dessa existência que puderam culminar neste fato? O que foi que eu mantive no meu pensamento e no meu coração, as emoções e os sentimentos, que em algum momento se transformaram e trouxeram para a minha vida aquela ocorrência? É um exercício para a gente fazer a semana que vem, o ano todo. O organismo humano tem a célula como unidade básica. O tijolo do corpo. Aí, olha, os médicos me ajudem, tá? Se tiver alguma coisa, mas foi tudo extraída, não foi da minha... Esse não é da minha mente, não foi criado pela minha mente. Células agrupam-se formando tecidos, os tecidos formam órgãos, os órgãos formam sistemas e os sistemas o organismo. Na intimidade da célula encontramos o núcleo celular. Agora ficou bem médico, né, doutor? O doutor que estava falando comigo aqui agora. Agora ficou bem na nossa área. Nossa não é minha não. Na intimidade da célula encontramos o núcleo celular, onde se localiza o DNA. Código genético que, sabe-se, rege a vida na intimidade orgânica. Do núcleo celular partem as ordens, os comandos para a produção de todas as substâncias que são fabricadas no citoplasma. O comando vem dos genes encontrados no DNA humano, mas a execução pertence ao citoplasma celular, que, segundo André Luiz, está diretamente ligado ao corpo espiritual. O que isso quer dizer? Que toda esta organização, traduzindo, toda essa organização física tem a ver com a organização que antecede, que é a organização que tem o quê? O próprio espírito. Então, o corpo é uma manifestação do que é o nosso espírito, sem tirar nem pôr. Então, quando nós temos algumas enfermidades, elas estão marcadas no perispírito. O perispírito, que é aquele corpo que está entre o espírito e o corpo físico, de acordo com a explicação que Kardec dá deste ser que somos nós. E o perispírito, ele é marcado por todo aquilo que a gente pensa, sente e faz. Quando a gente come muito mal, o corpo sente, não sente? Quando a gente tem um vício qualquer, da bebida ou do fumo, ou qualquer que seja, isto marca o nosso perispírito. Dependendo de como eu vou lidar com isso, esta marca que fica no meu perispírito pode se manifestar nessa existência ou na próxima, porque a marca está ali. Da mesma maneira, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Imagina que eu fico, durante uma existência inteira, remoendo uma mágoa. Alguém, pode ser até uma situação ligada a uma história de infância, que eu tenho uma mágoa que eu vou alimentando ao longo de uma vida inteira. Eu posso manifestar no meu corpo, nesta existência, como posso manifestar na outra, porque a mágoa não está no corpo. Ela está no nosso espírito. Tá certo, pessoal? Daí, nós vamos começando a entender com mais
propriedade, esta responsabilidade em relação à nossa saúde e à nossa doença. Na Revista Espírita, Kardec ensina que o pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a esses fluidos tal ou tal direção, aglomeram-nos, combinam-nos ou dispersam. Com eles formam conjuntos, tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Algumas vezes, essas transformações são o resultado de uma intenção. Frequentemente, são o produto de um pensamento inconsciente. Basta o espírito pensar numa coisa para que essa coisa se produza. E aí vocês viram, existe algum controle sobre o pensamento? Sim ou não? Sim ou não? Olha só, pessoal. Você veja o seguinte. Olha só. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Estou gostando. Olha só. Os pensamentos, eles vêm. Simplesmente, quando você vê, já está pensando. Oi? Está rodando. Quando você vê... Olha só, pessoal. Alô, alô, alô. Vamos lá. Junta aqui. Pensamento é assim. Por isso é que a gente tem que começar o quê? A observar. Observar. Porque o pensamento, ele vem. Quando você vê, já pensou. Porque nós funcionamos por condicionamento. Então, nós nos condicionamos a pensar de uma determinada forma. Condicionamento que pode vir desta vida ou de outras. O fato é, o condicionamento existe. Então, quando a gente está funcionando por um condicionamento, o que a gente precisa fazer? Opa, estou pensando de novo. Aí tem a ver com a vontade. A vontade é aquilo que a gente coloca para fazer a transformação. Então, às vezes, a gente ouve assim, mas eu não tenho nenhuma força de vontade. Quero dizer para vocês o seguinte, todos nós temos força de vontade. O que a gente faz é escolher não exercê-la. É claro que essa escolha nem sempre é consciente. Mas força de vontade, todos temos essa potência à nossa disposição. Agora, como é que a gente faz com isso? Então, algumas vezes, essas transformações são resultado de uma intenção. Por exemplo, vou falar de uma intenção boa na minha existência. Vou fazer dieta, já tive essa intenção milhares de vezes. Milhares de vezes eu tive essa intenção. Vontade, não. Percebe? Só às vezes. De vez em quando. Então, o que acontece, pessoal? Às vezes, a mudança é fruto de uma intenção. Então, nesta intenção, eu firmo o meu pensamento e firmo a minha vontade. Tem que ter o quê? Vontade. Vontade é mola propulsora. Então, eu dizer, eu não tenho força de vontade, não. Eu escolho. É uma escolha. Não usar a força da minha vontade. Porque ela está aí, à disposição de todos nós. Voltei? André Luiz afirma que onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Então, o que isso está acontecendo? Estamos todo o tempo nos influenciando uns aos outros. Encarnados e desencarnados, tá? Porque, às vezes, a gente fica pensando que só os encarnados os desencarnados nos influenciam. A gente influencia os povos também, tá? Com os nossos pensamentos. A gente atrai a galera para perto. E somos nós que influenciamos, mal ou bem. Tudo é influenciação. Estamos todo o tempo influenciando uns aos outros. Aí a gente diz, qual a qualidade de influência que eu quero receber? E qual a que eu estou dando?
Qual a influência que eu quero receber de todos vocês? Carinho, amor, né? Fraternidade. E aqui eu estou dando. Qual a influência, qual a minha participação na influência que eu estou gerando nos ambientes onde eu convivo? Lembrando que eu influencio o outro, mas trago fundamentalmente para mim a qualidade dessa influenciação. Emmanuel esclarece sinteticamente o poder de criação mental da criatura e sua vinculação ao universo a partir das decisões íntimas, palavras, pensamentos e ações. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Realizando, atrais. Atraindo, refletes. E refletindo, estendes a própria influência acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. Então, as nossas companhias são reflexos das nossas vibrações mentais, da qualidade das nossas vibrações e dos nossos pensamentos, companhias encarnadas e desencarnadas. O espírito Ângelo Inácio apresenta-nos uma realidade, uma visita na parte astral de um grande centro urbano. Isso é um depoimento num livro psicografado. Vimos uma camada de algo que mais parecia uma rede, tecida em material do plano astral semelhante a fios de nylon com coloração dourada. Com mais atenção ainda, vimos que o material se espalhava por uma área imensa da cidade ou daquele bairro onde estávamos. Então, o que ele está dizendo? Que o que tem em torno de nós, o que paira sobre nós, é fruto o quê? Dos nossos pensamentos como um todo. Nós somos responsáveis pela psicosfera da Terra. Então, a Terra tem uma frequência vibratória proveniente da nossa própria frequência. Olha só, pessoal. São 6 horas. Não, nós vamos continuar a aula semana que vem. Porque tem alguns... A chamada vai... Não chegou? Cadê, pessoal? Onde é que ficou a chamada? Tem que andar para cá. Está andando. Olha só, pessoal. Então, aqui comigo. Rapidinho. Lembrando... Alô, pessoal? Não vamos nos desarmonizar por causa da chamada. Lembrando que, no início da aula, eu dei um recado que eu vou reforçar, que é o recado de, acabando o nosso curso, quem quiser permanecer no salão, permaneça aqui com a bolsa. Quem não quiser, vai descer com a bolsa. Combinado? Então, agora, bota uma música para nós, porque eu não vou terminar com a nossa meditação de sempre, porque não consegui terminar a aula. Mas precisamos aprofundar isso muito. Coloca para mim, Adolfo, por favor, e apaga a luz para mim. Vamos, então, respirar profundamente, procurando desfrutar dessa ambiência de paz, de alegria que estamos sentindo em nossos corações agora. Vamos aos poucos limpando os nossos pensamentos para que neles brotem as melhores imagens
das nossas memórias, para que brotem em nossos pensamentos as memórias do amor, da alegria, da afetividade, da amizade, e que estes pensamentos façam com que o nosso coração bata feliz, em paz, cheios de gratidão por este momento, pela conquista de estarmos aqui e agora, amparados, orientados, hermanados por frequências vibratórias tão positivas, tão cheias de bênçãos e de luz. Que possamos levar para as nossas vidas diárias, para o nosso cotidiano, esses ensinamentos. Que possamos estar atentos, observando a qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade das nossas emoções, para que possamos aceitá-los sem qualquer negação, mas com profunda generosidade e amor pelo que somos aqui e agora, para que possamos, na medida de nossos esforços, transformando tudo aquilo que buscamos transformar. Jesus, amigo, esteja conosco ao longo de toda a semana. Nos fortaleça, nos oriente, esteja junto conosco para que possamos fazer as melhores escolhas e que dentre elas seja o retorno na próxima quinta-feira. Graças a Deus. Vão em paz e até quinta. Obrigada.